Olá chicos, olá chicas. Hoje vamos fazer uma orientação para a nossa atividade de espanhol, ok pessoal? Vamos aproveitar também e fazer uma revisão rápida do que vai cair nesta atividade. Então vamos lá. Que devo estudar? Os módulos 16, 17 e 18 da nossa apostila. Combinado? 16, 17 e 18. Então vamos fazer um resumo. Então a gente começou falando sobre o uso do pretérito perfeito compuesto. O pretérito perfeito se utiliza para hacer referencia a una acción pensada en el pasado, pero que se prolonga hasta el momento del habla ou tiene alguma relação com o momento presente. Então, o que ele diz? Ele diz que o pretérito perfeito ele é usado para fazer referência a uma ação que começou lá no passado, tá? E ele se prolonga, ele vem vindo até o momento de quem está falando. Ou tem uma relação com esse momento presente, tá bom? Olha um exemplo. Este ano he viajado 3 vezes a Madrid por motivos de trabalho. Então, esse ano eu viajei 3 vezes a Madrid por motivos de trabalho. Olha lá, os 3 viajes começaram e acabaram em el passado. Então, as 3 viagens começaram e acabaram no passado. Pero el año em que viajei não ha acabado. Mas o ano que eu viajei ainda não acabou. Então, ele tem uma ligação com o momento do que eu estou falando, do que eu estou contando. O hablante entende este ano como um tempo atual. O falante, né, no caso quem está dizendo, ele entende que este ano ainda é um tempo atual, é uma coisa de agora, do presente. Olha outro exemplo. Esta semana he tenido muito trabalho em la oficina. Hoy me he levantado a las 8. Quer dizer, eu já levantei às 8 horas, já não é mais 8 horas, né? Mas ainda está durante o dia. Então, ou seja, o que aconteceu lá atrás ainda tem influência agora. Como vemos, se utiliza para falar de ações ou situações ocorridas em um período de tempo que chega até o presente. Então, como a gente vê, a gente utiliza para falar de ações ou situações que ocorreram em um período de tempo que vem até o presente. Informa de lo que ha ocorrido hoje, este ano, mês, esta manhã, tarde, semana, ultimamente. Então, ele informa para a gente o que ocorreu hoje, este ano, este mês, esta manhã, esta tarde, esta semana, ultimamente. Então, pretérito perfeito composto. Ele vai falar de coisas que aconteceram no passado e que se prolonga até o momento que a gente está falando. A formação do pretérito perfeito composto. O pretérito perfeito composto se construi com o verbo haber em presente, mas é o particípio do verbo correspondiente. Então, muito importante, né? O pretérito perfeito composto, a gente constrói ele com o verbo haver. Tem que ter o verbo haver. Então, você tem que decorar o verbo haver, tá? No presente. E coloca-se o particípio. O que é o particípio? É aquela terminação ado, ido, tá? Então, para as terminações de verbos terminados em ar, é ado. Para as terminações terminadas em ER e IR, é ido. Fica bem facinho. E qual que é o verbo que você tem que decorar? O verbo haber. E, as, a. Hemos, habéis, han. Tá bom? Tem que lembrar disso. Olha lá. Eu he cantado. Tem que ter ele lá. Não pode tirar o verbo. Tu has andado. Él ha comido. Nosotros hemos vivido. Vosotros habéis servido. Ellos han bebido. Ou bebido. Tá bom, gente? Não esqueça. Não pode tirar o verbo haber. E tem que decorar o verbo haber. E,
has, há, hemos, habéis, han. Também falamos sobre as colores. Então você tem o branco, o negro, o azul, o verde, o rojo, o naranja, o amarillo, o gris, o marrom, celeste, crema, rosa ou rosado, morado, violeta, lila, plateado, dourado e o arco-íris. Então, aqui temos os colores. Também falamos sobre o pretérito perfeito composto irregular. Então, o pretérito perfeito irregular, ele tem algumas exceções. Essas você tem que guardar também. O abrir é abierto. Quem ha abierto la puerta. Tá vendo que tem o verbo lá, ó. O verbo haver continua entrando lá. Só que o verbo, ele tem uma terminação um pouquinho diferente, né? Por isso que ele se chama irregular. Olha o verbo decir. Ficou dicho. Ó, ya lo has dicho a tu madre. Escrever, escrito. Todavía no he escrito esse correio eletrônico, né? O verbo hacer é hecho. Olha lá. Hemos hecho las compras en el Corte Inglés. Morir ficou muerto. Han muerto muchas personas en el atentado. Poner ficou puesto. ¿Dónde has puesto mi bolso? Romper ficou roto. Me he roto el brazo esta mañana. Volver, vuelto. ¿Han vuelto ya tus padres de vacaciones? O verbo ver ficou visto. Has visto mis gafas? Ya no las encuentro. Então, presta bastante atenção, tá? Se tiver alguma outra dúvida, que você precise de mais um suporte, vai lá na nossa apostila, que lá também tem mais uma ajudinha para você. E aí, a gente falou sobre roupas e acessórios. Então, vamos lembrar alguma delas. Olha lá, las calcetines, los calzoncillos, la camiseta, los pantalones, los jeans, la camiseta, la falda, la camisa, la corbata, los pantalones cortos, los medias, el vestido, el suéter, el jersey, la rebeca, la bufanda, el pañuelo, los zapatos de tenis, los zapatos, las sandalias, las botas, los guantes, los bolsillos, el cinturón, la hebilla, el abrigo, el cierre o la cremallera, el cordón del zapato, los botones, los ojales, el sombrero e la gorra. Então, essas são roupas e acessórios. Lá na nossa apostila tem sempre alguma coisinha, ou um outro acessório, ou uma roupa que não está aqui. Dá uma conferida lá. Falamos também sobre o pretérito perfeito. Então, olha bem, o pretérito perfeito expressa ações realizadas em el passado e que perduram em el presente. Então, o pretérito perfeito, ele expressa uma ação que se realizou lá no passado e que vem até hoje. Ele se forma com o verbo auxiliar haber em el presente del indicativo. Então, já falamos, ó, estamos reforçando. Ele se forma com o verbo auxiliar haver, tá? E o particípio do verbo conjugado. E o particípio do verbo conjugado. Então, por exemplo, ó,
esta noite não he dormido bien. Esta noite eu não dormi bem. Olha os outros exemplos que eu coloquei aqui, ó. Eles han recorrido ao continente em bicicleta. Percebe que está em vermelho o han, que é o verbo haver. Se você, nós temos o sujeito não é eles. Olha, se você olhar na tabelinha embaixo, eles, elas, ustedes, é han estado. Então, han aqui é recorrido, né? O verbo é recorrer. Então, han recorrido, tá? Olha o de baixo. Eu he viajado a vários países. Olha lá, eu, qual que é o verbo haver? É e. Então, olha lá, lo he viajado a vários países, tá bom? Agora o pretérito indefinido, que também é chamado de pretérito simples, né? O pretérito indefinido, que se chama também pretérito perfeito simples, se usa para expressar hechos terminados e sem relação com o espaço temporal atual. Então, o pretérito indefinido, ele fala de coisas que aconteceram no passado e está terminado, acabou. Ele não tem relação nenhuma com o presente. Se usa nos marcadores temporais que indicam que o tempo de ação ha acabado. E eles vão ter um marcador de tempo que nos ajuda a perceber que isso é uma ação que já acabou, que é um pretérito indefinido. Quais são essas palavrinhas? Ayer, la semana passada, el ano passado, el abril, el lunes passado, em 1987, há 3 meses, etc. Por exemplo, olha aí, ó. Ayer comi pizza. Ontem eu comi pizza. Ó, acabou, já comi, hoje já vou pensar no que eu vou comer. Ou seja, essa ação ficou lá no passado. Olha o outro exemplo que eu dei. El ano passado conheci a Shakira em persona. O ano passado eu conheci a Shakira em pessoa. Ou seja, foi o ano passado. Já acabou, não tenho mais contato com ela nenhum. A ação ocorreu lá no passado. Tá bom, gente? Facinho de entender? Bem simples. Então, pessoal, a gente chega aqui ao fim. Isso é tudo, amigos. Mantenha a calma e pratica o espanhol. Que tenhas muita suerte. Te espero dia 7/10, às 14h30, em ponto. Tá ok, gente? Até lá!